Boa noite. De novo, nosso culto hoje segue aquela obediência ao sistema do governo para manter as igrejas fechadas. Graças a Deus pela internet, né? Porque podemos gravar, mandar as mensagens para os crentes daqui da igreja e enviar para outros que recebem também com prazer as mensagens pregadas por mim e por outros pastores também. E tem muitos fazendo isso. Glória a Deus por isso. Sua palavra vai atingir milhares de corações. Hoje, na mensagem desta noite, lembra que eu preguei no domingo passado sobre o Salmo 32, falando sobre a felicidade, de onde vem, de onde emana a felicidade. E mostrei no Salmo, nos versículos 1 e 2 daquele Salmo, que a felicidade provém somente de Deus. É a doce mensagem da cruz, o perdão dos seus pecados e aquela cobertura do pecado. Foi isso que eu tratei no domingo passado. Hoje eu quero tratar dos versículos 3 e 4. Vamos entrar também no versículo 5 e eu vou ler nesta noite. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia para esse salmo e acompanhe. Vê se eu estou seguindo o roteiro do próprio texto, tá? Do versículo 1, que vai prosseguindo até o final deste maravilhoso, esplêndido salmo, tá? Que mostra o que significa ser um homem feliz. Diz os versículos 3, 4 e 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar. Deus bendito, pela misericórdia, compaixão de Deus, ainda vivemos neste mundo marcado pela morte, quando tantas milhares de pessoas estão sendo levadas de repente por esta enfermidade mortal que tem assolado o nosso país e o mundo. Ainda estamos vivos pela graça para manter a pregação da tua palavra. E Deus, quem está no controle, quem está soberano nas ações, em tudo, é a mão de Deus. Ninguém poderá fazer qualquer coisa sem tua permissão. Então dá-me tua graça em expor a tua palavra nesse texto aqui, para que todos os meus ouvintes possam ser edificados na verdade. Em nome de Cristo. Amém. O que causa a infelicidade do homem? No texto passado eu mostrei que o homem salvo, salvação bíblica, ele é o homem feliz. Mas agora eu vou mostrar o outro lado. O que causa a infelicidade no homem? E quem dá esse testemunho aqui é o próprio rei Davi. Porque lembra daquele pecado que ele cometeu? Ele relata em tom de confissão o seu pecado, o pecado de adultério e de assassinato, porque ele coabitou com a esposa de outro e depois, para silenciar o caso, mandou secretamente matar o marido dela.
E veja, foi Davi. Agora, Davi não era um incrédulo, Davi era um homem crente. Tá? Agora, na vida de um homem justo, o que significou para ele silenciar os seus pecados? Nota o que acontece com o crente, logo Deus manifesta. Demorou o quê? Um pouco, talvez um ano e meio, não sei. E Deus mandou o profeta Natan e falasse com Davi e descobriu o seu pecado. Tá? Mas durante esse tempo, o que Davi fez? Ele pegou sua iniquidade e guardou dentro de si. Isso aqui é a causa da infelicidade. Então nós estamos percebendo aqui, irmãos, como a Bíblia avança seguindo os mesmos conceitos. Nós estamos lidando com um Deus que não muda. Ele disse que a causa da infelicidade do homem é o pecado dele. Então, se não for tratado esse pecado, o pecado, como falei domingo passado, e as suas iniquidades. Lembra que eu falei sobre o pecado como pai e os pecados ou iniquidades como sendo filhos do pecado. Então essas atividades perversas no coração são exatamente o que causa a infelicidade no homem. Se nós voltarmos para o mundo e procurarmos os pensamentos dos homens, o que eles falam sobre isso, eles apresentam vários motivos que causam a infelicidade do homem, especialmente em nossos dias, irmãos. Hoje até pela manhã falei sobre isto. Nós estamos vivendo a época do secularismo. Todo mundo tem privilégios, tem muitas coisas que fazem com que o homem ache que ele sinta-se feliz. O brilhantismo da época, as grandes descobertas, né? A facilidade com que as pessoas têm algumas coisas. Isso parece um caminho fértil para a felicidade. Mas nunca houve um tempo de tanta desgraça como está acontecendo em nossos dias. Por causa de quê? O homem não tem tudo o que ele quer? Não tem carro, tem televisão, tem casa, tem comida, tem trabalho, tem dinheiro, tem recurso, mas ele não é infeliz? Claro que é. Nunca houve um aumento, nunca houve um aumento tanto de psicólogos, psiquiatras até, para tratar desse problema. Até dentro das religiões, eles estão suscitando meios antibíblicos de tratar com o homem, conselhos aqui, tem pastores fazendo curso de psicologia. A Bíblia é o livro de Deus. Aqui está o caminho da psicologia bíblica, como Deus a apresenta. Então vamos examinar um pouco aqui. Talvez é óbvio que eu não vou apresentar tudo, quem sou eu? Do que o mundo pensa, né? Mas vamos ver a concepção secular, e uma delas é óbvio, os homens pensam que a ausência de recursos materiais ocasiona infelicidade. E o Salmo 73 fala isso. Aquele homem é grande, olha como ele está lá no top, ele tem tudo, ele tem riqueza. E os outros inferiores olham para ele, dizendo, uau, esse é o homem. Então todo mundo fica ali olhando, esperando talvez alguma coisa, muito sonho para melhorar, né? Tem muita gente sonhando com uma vida ainda mais superior aqui, que causa felicidade. Mas eu conheço várias pessoas que mergulharam nisso e são pessoas infelizes, miseráveis. Então não quero tratar disso ali, porque precisa de comentários bíblicos para tratar sobre isso. Ou alguns também acham que sem conhecimento ou cultura não há felicidade. Então,
muitos até ficam admirando, em nosso tempo há muita admiração por cultura, né? Por conhecimento vasto, aquele cara deve ser feliz, olha, ele fez uma faculdade, ele concluiu determinados cursos e ainda ampliou mais, então ele é mais feliz porque ele é culto. Não há felicidade nisso. Quantos homens cultos têm se matado? Então por quê? Porque não há felicidade nessas coisas. Outro detalhe, irmãos, alguns pensam que precisam conhecer a si mesmos. Então, eles entram nessa, vamos dizer assim, nessa auto-investigação, procuram conhecer a si mesmo para poder amar a si mesmo, né? Eles acham que se amar a si mesmo vão ser mais felizes, se tornam pessoas introspectivas, autoexaminadoras, e elas ficam voltadas para si mesmas. Só que o campo de conhecimento do homem, sem a luz da Bíblia, ele não chega em lugar nenhum, ele passa do corpo, vai para a alma só, mas ele não pode mergulhar no coração, porque o problema do homem, segundo a Bíblia, está no coração dele. E ninguém consegue investigar o coração do homem, não há ciência aqui no mundo que possa investigar. Então ele chega ali na sala da casa dele, ele não vai longe, então ele não consegue ir mais adiante, então vai ficar perdido novamente no viver infeliz. Normalmente tais pessoas são egocentralizadas, elas amam a si mesmo e não se ocupam em dar de si pelos outros. Também alguns tratam da solidão, sozinhos. Algumas mulheres, por exemplo, a solidão faz entrar em desespero, fica à procura de um marido, entram em contato. Não tem nada de errado, se puder casar, melhor, né? A companhia com alguém é muito bom. Eu preciso da companhia da minha esposa. Importante, temos um pouco mais de 40 anos de casados, então a gente acostuma a viver assim. Solidão, quando ela vai para algum lugar, para a casa dos parentes, e eu fico em casa, eu sinto extremamente a ausência dela, eu quero ela de volta, né? E falta de amor, tem milhares de pessoas infelizes, porque não sentiram o amor dos pais, o amor do marido, o amor da esposa, o carinho assim, e isso para essas pessoas ocasionam infelicidade. Mas muitas pessoas que têm lares, basicamente do ponto de vista humano, perfeitos, tem tudo, né? Tem o pai, tem a mãe, então são pessoas infelizes, são pessoas. Por quê? Porque a felicidade não deriva dessas coisas. Esse tipo de felicidade que os homens têm é como nuvem que passa, é como fumaça. Está aqui agora, daqui a pouco não está mais. Então, essa vida cheia de coisa, para lá e para cá, você percebe que não preenche aquele vácuo do coração do homem. Então, essas conclusões, elas normalmente são baseadas em quê? Na psicologia, deduções vistas no aspecto externo do homem, na questão social, fraternal, mas tudo isso resulta em quê? Em infelicidade. Eu diria que alguns até acrescentam que sem igreja, sem uma religião, eles não são felizes, porque eles acham que se envolver com uma igreja, um trabalho religioso, e o que tem mais hoje é religião diferente, religiões diferentes, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, acho que em todo lugar está assim. Então eles se envolvem com o trabalho porque sentem bem. Mas notem, quando sai daquilo, a pessoa se torna infeliz. É por isso que muitos trabalham esses elementos que estão pregando mentira para enganar o povo hoje, ganhar dinheiro do povo. Eles sempre manobram as pessoas, eles usam como o quê? Um tipo de corda. A pessoa vai para a sua casa, depois eles puxam de volta. É uma psicologia de trabalho, porque você tem que voltar, para terminar o que precisa ser feito. E a pessoa sempre vai e volta, é como ioiô, né? Você joga para lá e volta para cá. É assim por diante. Vamos sair disso? Vamos voltar para a Bíblia. Porque
a solução para nós é a palavra de Deus. Se ela não falar conosco, nós estamos perdidos. Se dependêssemos disso, ai de nós. Então Deus abriu sua palavra. Nós temos o livro de Deus. Então, quando abrimos a Bíblia, por exemplo, aqui no Salmo 32, nós já estamos vendo Deus com sua boca aberta, com sua linguagem de amor, comunicando a homens e mulheres onde está a fonte da felicidade, e aqui agora, nesses versículos que eu li, onde está a causa da infelicidade, que nós vamos ver agora. Tá? Então vamos analisar à luz da palavra de Deus. Qual é a origem da infelicidade? O rei Davi, ele constatou, ele dá o seu testemunho. Ele diz: enquanto calei os meus pecados. Aqui nós temos um crente. Você não precisa ficar achando que os crentes não são pecadores, que eles não caem. Aqui está a vida do rei Davi, uma lição muito importante, muito oportuna para nós cuidarmos. No Novo Testamento diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então nós temos que nos guardar de perigos, né? Agora, há uma diferença que eu quero expor para vocês. Acho que eu já falei isso anteriormente. A diferença entre o crente e o não crente é que o problema do crente é na carne dele. O problema do não crente é no coração. Está vendo a diferença? O crente foi tratado com o coração. Quando a pessoa é salva, é porque Deus fez um trabalho extraordinário, gracioso no coração. Ele tira o coração de pedra, ele tirou, no caso do salvo, e colocou um novo coração. Colocou a lei dele para a pessoa temer o nome dele. É assim que ele faz. São promessas vistas no Velho Testamento e que vemos, é visto também em pessoas, todos os crentes do Velho Testamento, mas muito mais agora, quando o Evangelho tem cercado as nações para alcançar pecadores. Então, no caso do crente, ele luta contra a carne. E todas aquelas manifestações de pecado ocorrem na carne do crente. Então você, amado irmão, seu problema é na carne. Tá? Por isso que Paulo trata sobre isso em Romanos capítulo 8. E temos que lutar, negar a carne, dia após dia. É como você estivesse matando uma cobra, lutando com uma fera, dia após dia. Esse é o segredo da vida cristã feliz. Veja bem, ele é crente, nada dessa luta impede que a pessoa vá para o céu, ou proclama a ida da pessoa para o céu. Estou apenas falando do que é vida cristã, daquele que tem Cristo, tem o Espírito de Deus habitando nele. Então ele entra numa luta árdua contra a carne. É por isso que Davi viu, depois que ele foi chamado a atenção, caiu perante o Senhor. Mas aqui eu quero levar essa coisa, não somente para os crentes, mas também para os incrédulos, não crentes. Por quê? Quando calei os meus pecados, então na realidade, o pecado ou os pecados no coração, eles são calados ali, porque nunca houve confissão, nunca. Quando a pessoa não tem o coração modificado pelo poder da graça graciosa, enquanto Deus não fizer essa cirurgia espiritual no coração, a pessoa continua com seus pecados calados no seu coração. Então nós vamos adiante agora. Em primeiro lugar, nós estamos tratando aqui de algo individual. Os meus pecados. Nesse caso aqui, qualquer crente, qualquer irmão em Cristo,
deve examinar. Tem alguma coisa na minha vida que eu calei ali, tá? Coloquei assim bem escondido. Pode ter certeza que se há isso, o seu Deus, Pai Celeste, o Deus dos salvos, Ele é poderoso para pegar um chicote dele, o chicote de amor do Senhor, né? Hoje os pais não disciplinam, porque até a própria lei proíbe. Com Deus não. Na vida dos crentes, Ele disciplina. Então, Ele vai dar uma chicotada, e dói, e às vezes é seríssimo isso, para que o crente não esconda a sua maldade, confesse e deixe. Mas como não crente? Meus pecados. Nota, ele não está dizendo que você tem que olhar o pecado alheio. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu já distribuí folhetos, e eu via quando a pessoa fala, olha, pode dar para aquele fulano de tal que ele está precisando. Escuta, você está calando os seus pecados. A culpa é individual. Deus está falando ao coração daquela pessoa que pode ouvir. A Bíblia é um livro que vai aos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é terrível quando o ouvido é tapado. Deus colocou 2 portas de acesso ao coração. Então você vem e tranca aquilo, é perigoso, né? Então é muito importante tratar ou pensar assim, muito importante, tá? Significa o quê? Que há uma consciência da verdade a respeito do que é o pecado em mim. Então veja bem, nós sempre estamos tratando, queridos, amigos e irmãos, o pecado como uma coisa normal, como todo mundo tem, mas você não sabe o que é o horror do pecado, a desgraça que o pecado ocasiona na vida, porque se ele fica guardado no coração, durante a vida ali, desde pequeno, a pessoa vai carregando aquilo, e ela pensa que está tudo bem, não está. Por quê? Eu vou mostrar agora o que acontece. Deus focaliza o problema do pecado no coração. Ele diz que está lá dentro. Você lembra aquela passagem, está em Mateus, Marcos e Lucas, não está em João. Quando os fariseus criticaram os discípulos por não lavar as mãos antes de pegarem alguma coisa, Jesus censurou eles. Disse: o problema não está por fora do homem, o problema está lá dentro. Ele disse que é de dentro do coração do homem que procedem os maus desígnios, o adultério, a fornicação, o roubo, a loucura, a mentira, a blasfêmia. Essas coisas procedem do coração do homem, não é de fora. A gente costuma falar assim, a boca fechada não entra mosca, mas biblicamente seria diferente. A boca aberta não sai, ou pode sair moscas, porque vem de dentro. Boca fechada não sai mosca. Por isso que a Bíblia trata tanto sobre a quietude da pessoa, o silêncio como sabedoria. Não o silêncio total, o silêncio da sabedoria. Ok? Vamos adiante então? Vamos lá. Primeiro, ao focalizar o problema no coração, eu posso entender que meus pecados são meus companheiros desde o meu nascimento. Aliás, desde a concepção, porque biblicamente eu nasci, eu fui gerado. Minha mamãe ficou grávida de um pecador.
depois nascer para praticar aquilo. Então, o pecado é meu companheiro. Está lá dentro, eu não quero que mexa com meus bichinhos de estimação. Meus pecados. São como bonequinhas para as crianças, bolinhas para os meninos. Né? Eles são os meus companheiros. Então não mexa com eles. Então percebe agora, por que você odeia Cristo? Você pode gostar de uma igreja. Eu gosto daquele louvorzão lá. Mas você vai odiar Jesus. O Rei da Glória odeia o pecado. E por esse fato é que ele veio ao mundo para tirar o pecado. Então você não quer que esse tal de Barrabás do coração, esses prisioneiros do mal, sejam manifestados. Não, estão lá ocultos. Estão lá guardadinhos em seus corações. Então quando você chega numa igreja onde seus pecados estão sendo mostrados pela autoridade da Bíblia, você foge dali. Você não quer que fale mal deles. Então você que diz que é crente aí, você que diz que é crente, está aqui ouvindo. Se você é realmente crente, você tem essa confissão: Cristo morreu por causa dos meus pecados. Você vai falar isso. Então por que você passou a odiar o pecado? Você não quer eles, você luta contra eles, você quer expulsar da casa da sua vida. Isso é um crente. Você quer ser mais santo no viver. Mas o não crente, ele tem essas coisas guardadas em seu coração. E aquilo é transmitido pela boca, pelas atividades manuais e pela maneira como por onde ele anda. Então, pensamentos e atos. Então, os pecados estão ali coordenando a vida. Vamos adiante. Eles também me dão todo incentivo a viver como vivo. Os pecados guardados no coração, eles são verdadeiros maestros para o viver. Eles estão ali trabalhando, coordenando a vida, fazendo de você um escravo sem que você perceba. O pecado não deixa que você perceba que você é controlado por eles. Todos os dias você levanta com essa plena disposição para fazer o que o pecado quer, não a glória de Deus. Está vendo? Então, é exatamente isso. Então, quando o pecado ordena que você fala palavrões, você vai falar. Quando o pecado quer usar seu olho para desejar a mulher do seu próximo, você vai fazer. Quando o pecado incita você a xingar, você vai xingar. E não faz diferença se você não xingou ou não, o pecado está lá dentro. O problema são as coisas que estão guardadas lá dentro. Então há esse grupo de guerrilheiros lá dentro, há esses terroristas que usam a maquinaria do coração para controlar você. Ele vai fazer, Ele quer que você ande lá para o cinema, você vai gastar seu dinheiro com aquilo ali. Você não vem na igreja. Então o pecado controla você. Você não pode ser crente. Você não vai querer Deus, você nem tem prazer por isso. Você odeia o Jesus da Bíblia. Você vai amar o Jesus que fala bem de você, vai te abençoar no viver errado seu. Exatamente isso. Por quê? Porque o pecado faz isso. Ele ilude você até religiosamente. Ele controla a sua vida religiosamente. Não é terrível? Outro detalhe, queridos, eu acho, o homem no pecado, ele acha que os pecados não são causa dos problemas. Não. Então,
sempre o pecado ilude, ele é enganador. Ele vai dizer, não, o problema que você está enfrentando é porque você não tem direito disso. Então você tem. Então se um homem quer afastar da sua esposa, pedir divórcio, ele sempre vai culpar o lado dele. Então eu tenho liberdade, eu quero fazer, não dá para viver junto, né? Então ele vem sempre justificando os seus atos. Por quê? O pecado lhe faz pensar que ele tem determinados direitos. Na vida é assim no pecado. Você tem direito a fumar, beber, transar com mulheres alheias, tá? Você acha que tem direitos. Só que há um problema. É que esses pecados que parecem bonitinhos, coelhinhos de estimação, eles vão crescendo. Eu quero falar mais sobre isso depois. Outro detalhe é que o seu viver, se o coração não foi transformado, não foram tirados seus pecados de lá, se essa onda de terror não for sacadas dali, você continua consagrado ao mal. Mesmo que você seja de uma igreja, você não consegue consagrar-se a Cristo, porque tem consagração já feita. Tem um pecado de estimação na vida. Tem aquele que comanda a vida. Amor ao dinheiro, pensamentos impuros, imorais, desejos malignos. Cada pecado desse se torna um senhor na sua vida. Então você não consegue ser crente. O coração não foi modificado. O Senhor não entrou ali. Não houve aquele trabalho glorioso do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, para expulsar o mal. Isso acontece em confissão sincera, quando o pecador no coração confessa a Cristo, vê sua maldade perante o Salvador. Quando acontece isso, que é a confissão, é porque o pecado está saindo, toda aquela artilharia do mal sai do coração e Jesus entra para reinar. Outro detalhe, os meus pecados me dão a impressão de que eu sou bem-sucedido. Esse é o mais terrível, chamado engano do pecado. Em Provérbios diz que a impressão de bem-estar, de que há conforto, essa impressão que leva à perdição. Isso é coisa de louco fazer isso, a Bíblia fala sobre isso. Sua impressão de que tudo está bem, a vida está ótima, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, a minha vida está, olha, jóia. Essa é chamada impressão de bem-estar, de uma vida bem-sucedida. Não é. Acontece com aqueles que têm recursos, estão trabalhando, sabem que vai ganhar o dinheiro muito bom, que pode empregar, que tem sucesso, que criam mais casas, tem dinheiro a gastar à vontade, se quer fazer o que quiser dentro de casa, chamar amigos para tomar cerveja, tomar pinga, né? E assim rir, viver a vida. É o pecado dizendo você é a pessoa bem-sucedida. Eu sempre tenho tratado aqui do Salmo 73, mas aquele salmo é tão importante para explicar sobre isso, queridos, que mostra ali que a pessoa vai assim, o caminho está ótimo, ela está andando firme, não tem nada de perigo, não tem cobra venenosa, por assim dizer, não tem escorpião no caminho, parece que até Deus está abençoando a vida daquela pessoa. Mas diz lá no Salmo 73, que de repente ela escorrega. É esse escorregão que é o perigo na vida. Quando Deus faz a pessoa, de repente, sem que ela perceba, ela escorrega para sempre. Quando vem a morte. Outro detalhe, e essa aqui que eu quero tratar com franqueza para vocês. Cuidado com o pecado no coração.
se você não tratar com eles por meio de Cristo, pelo sangue, eles se reproduzem constantemente. O pecado sempre está reproduzindo. Aquele pecado pequeno, ele se torna um gigante. O amor ao dinheiro pode fazer de um homem um desonesto, um ladrão. O pecado na área sexual, se não for tratado, você pode se tornar um pedófilo. Deus solta o homem para mostrar onde ele pode chegar, as abominações que ele pode alcançar. Veja, e coisas mais horríveis, abomináveis, que estamos vendo ocorrendo em nosso mundo atual. Não pense que você está livre dessas coisas, porque lembre, o ninho do pecado é o seu coração, ali é o local deles, tá? Ali é vamos dizer assim, a sede do mal, ali. Então eles se reproduzem. Você não vai ficando melhor sem Cristo, você vai ficando pior. Vamos adiante, eu tenho mais o quarto argumento aqui. Por que calo os meus pecados? Seguindo aquela linha de raciocínio aqui, investigando o versículo, por que calo os meus pecados? Por quê? A razão óbvia é esta. Tem várias aqui, eu coloquei 4. Eu acho no íntimo que eu estou escondendo os meus pecados de Deus. Eu escondo. O homem pode esconder da sua esposa, do pastor de uma igreja, do padre, do papa, qualquer pessoa, menos de Deus. Sabe por quê? O pecado faz com que você ache que Deus é igual ao homem, que é limitado igual ao homem. Eu não vejo depois das paredes, eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas a Bíblia afirma que Deus conhece o inferno e o coração do homem. Não há detalhezinhos escondidos para Deus, Ele vê tudo. Por isso que no Salmo 139, o salmista inspirado constatou isso. Ele disse: se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu faço a minha cama lá no abismo, no buraco lá, a tua mão está lá também lá. Não tem ninguém que possa esconder de Deus. Ele conhece os seus pensamentos, conhece. Ele conhece tudo que está lá dentro do coração. Está tudo patente perante os olhos de Deus. Nosso Deus não é aprendiz, Ele não está aprendendo. Ele é eternamente Deus, sabedor de tudo que acontece. Tudo está em suas mãos. Então não adianta tentar viver ocultamente. A melhor coisa, ao invés de fugir, é cair perante Ele. Segundo lugar, o pecado me faz sentir demasiadamente importante com eles. Foi assim com Aminon, quando ele sentiu aquele desejo perverso, sexualmente falando, pela meia-irmã dele, Tamar, a moça inocente, sem defesa. Ele puxou-a para o seu próprio quarto e fez aquele absurdo com a jovem. Por quê? O pecado faz você sentir que você é homem, que você fazendo uma coisa assim ou outras coisas, você é o grande. Então no mundo, o pecado faz o homem sentir que ele está no auge. Ele não percebe que ele está abrindo um buraco mais. Ele não vê o fundo do poço. Ele cada vez mais está indo para baixo. Mas o pecado faz você flutuar, pensar que tá vivendo nas alturas. Olha como todo mundo me vê. Olha como você que chega para os seus companheiros e conta suas aventuras. Olha como aquela pessoa se acha lisonjeada, como aquela moça se acha lisonjeada. Tudo é o pecado que faz, ele faz você transitar na maldade, na vaidade da vida. E você não percebe o perigo que se encontra
Porque você não é importante. Quando você volta para a Bíblia, você vê como a Bíblia ele trata como verme. E nós somos assim. É quando o homem cai perante o Senhor, que Deus o eleva. Enquanto viver no orgulho do pecado, Deus vai permitindo que o próprio pecado lhe empurre mais para baixo, para mais perto do inferno. E logo os encantos do pecado, os sonhos vis do pecado, faz você entrar no verdadeiro dilema de maldade, do terror do pecado. Eu tenho visto várias pessoas que passam nas igrejas, até dentro da minha igreja, que estão com pecados ocultos na vida, guardados lá dentro, e acham que aquilo nunca vai ser manifestado. Pode esperar, é uma bomba que vai explodir a qualquer momento, se você não confessar, chorar perante Deus o que fez. Paulo falou para a igreja de Corinto: eu estou preocupado, numa linguagem, de voltar aí e ver que muitos que cometeram tais e tais coisas nunca se arrependeram. Também, por que calo os meus pecados? Porque eu não quero ser descoberto lá dentro. Eu não quero. Então, igreja para mim, onde fala de pecado, eu não quero. Eu não quero ser descoberto. Eu não quero sair arruinado, não quero ser humilhado. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia vem humilhar. Ela não é um ramalhete de flores para o pastor dar para você, chamando para você voltar novamente. Não. A Bíblia é a espada do Espírito, ela perfura o coração. Tá? Em Hebreus fala que é a espada do Espírito. Não é do pregador, é do Espírito de Deus, que vem e fere o corpo da pessoa mesmo, passa a alma, investiga tudo lá dentro, e então isso dói. É doloroso sim para o nosso orgulho ser ferido, mas é importante. Se você está com uma enfermidade que precisa de cirurgia, você vai ao médico e você vai ali até a mesa de cirurgia e o médico vai fazer o trabalho. Você pensa que Deus é diferente? Se você quer conhecer o verdadeiro Senhor, como Ele é amoroso, deixe Ele tratar com seus pecados. O outro detalhe é que seus pecados fazem parte da sua natureza. Que coisa terrível. Não são apenas moradores na minha casa. Eles fazem parte da vida. Tá? Assim como a natureza de um leão é para sangue, devorar carnes. Tá? Veja, a natureza do pecador é para o pecado. Por isso que você não pode viver, faz parte do seu sangue, dos pensamentos, da sua boca, dos seus olhos, dos ouvidos. O pecado permeia o homem completamente, é a natureza dele. Não tira isso com a igreja, não tira isso com o batismo, não tira isso com um sofrimento. Só Deus pode tirar, pelo sangue do Filho de Deus, remover, arrancar o pecado. Cristo veio para destruir o poder do diabo e do pecado. E eu posso dizer mais, que eu denuncio alguns. Tem alguns que denunciam o pecado que fica chateando a sua vida. Ou ele fuma, ele bebe, então ele faz. Tem alguns que chegam numa igreja: eu quero acabar com o meu vício do cigarro, até jogam o pacote ou carteira de cigarro fora. Alguns estão, vamos dizer assim, vendo o que as drogas fazem com ele quer se livrar daquilo. Tem instituições no mundo preparadas para isso, mas Deus não quer lidar com essas coisas apenas. Deus lida com o coração. É o homem completo, é o coração do homem na sua totalidade. Ele não vem arrumar, do Senhor não vem arrumar a casa na sala, não. Ele não vem tirar as plantações de drogas na sala, não.
Ele não vem arrumar o tapete na sala. Ele vai em todo ser humano. Ele vai na sala, na cozinha, no quarto, nas gavetas da vida, para remover todo o mal, todo o entulho do pecado. Ele dá uma nova natureza ao homem. É assim que o Senhor faz. Então, queridos, diante disso, como eu posso completar a mensagem nesta noite? Dizendo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Foi esse o ensino dos versículos anteriores, o versículo 1 e o 2. O perdão vem de Deus, a purificação de Deus, e Deus cobre o pecado. Então é esse o ensino da Bíblia. Vem pecador, vem a Cristo, vem a Ele. Eu não estou chamando você, vem para a minha igreja. Eu estou chamando você para o Salvador. Vem pela fé, vem arrependido, vem em confissão, e você será salvo. E ao crente, não brinque. Não brinque. Consagração é pela fé. Não é um momento de sentimento do seu choro. É pela fé. Andar com o Senhor, na dependência. E aos que não são salvos, venha a Cristo. Porque você vai ver o que Ele faz. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele não veio brincar com sua alma. Ele veio para tirar sua alma da miséria aqui e na eternidade. Quanto tempo?